Sejam bem-vindos ao Semente Exata. Eu me chamo Ricardo Coelho. Nessa aula a gente vai trabalhar com o sistema que nós utilizamos no dia a dia, que é o sistema numérico indo-arábico. Por que é dado esse nome ao sistema numérico que a gente utiliza? Porque teve origem com os hindus e com os árabes, tá bom? Quais são os algarismos que a gente utiliza para a gente formar qualquer número, seja 200, 200 mil, 569, número 20, 37? A gente sempre vai utilizar, eu vou escrever aqui, para ficar melhor, esses algarismos: o 0, 1, o 2, tô vendo aqui se não tá torto, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8 e o 9. Dá pra ver, né? Dá. Então, aqui a gente tem 10 algarismos. A gente pode falar algarismos ou símbolos, é a mesma coisa. Eu vou olhar a quantidade, tá? Começa do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou olhando a quantidade de símbolos ou quantidade de algarismos. Agora, quais são eles? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, como eu estava dizendo anteriormente, qualquer número que a gente for escrever, a gente vai utilizar apenas esses algarismos. O que vai diferenciar de um número para o outro? Vai ser a posição que o algarismo ocupa. Por exemplo, a gente tem um número aqui, 21. Quais algarismos que a gente utilizou para a gente formar esse número? O algarismo 2 e o 1. Porém, esse algarismo ele está na segunda ordem. Esse algarismo está na primeira ordem. Esta primeira ordem, ela representa as unidades. Essa segunda ordem representa as dezenas. Eu estou colocando aqui o U, tá? O N de unidades. E aqui são as dezenas. Tá abreviado. Então, a primeira ordem, sempre que eu for representar um número onde eu estou olhando as unidades, que seria a primeira ordem, sempre a gente vai encontrar aqui do 0 ao 9, ok? A partir do 9, a partir do 10, que é o próximo número depois do 9, a gente vai utilizar duas ordens, que serão duas casas. Por isso que aqui a gente tem um 21 formado por duas ordens. Aqui a gente tem a ordem ou a casa das unidades e aqui a casa das dezenas. Tranquilo? Tá. Se eu fizer isso aqui, se eu inverter o 1 com o 2, se eu trocar o lugar desses algarismos, se eu colocar 1 aqui e o 2 aqui, eu utilizei os mesmos algarismos, porém eu formei um número diferente. Antes a gente tinha 21, agora a gente tem 12. Por quê? Porque o 1, embora ele é o mesmo algarismo que eu usei anteriormente, agora ele faz parte da segunda ordem, que é a casa das dezenas. E o 2 faz parte da primeira ordem, que é a casa das unidades. Aqui então esse número nos diz o seguinte: vamos supor que esse número esteja representando uma quantidade de bolinhas, tá? Aí o que esse 2 aqui me diz? Que eu tenho duas bolinhas, ou seja, unidade vem de 1. Se eu falar duas bolinhas, são duas unidades de bolinhas, tá? Tem uma, duas, são duas unidades. É uma unidade mais uma unidade. E esse 1 aqui na casa das dezenas, o que ele me diz? Que eu tenho uma dezena. O que quer dizer uma dezena? Quer dizer 10 unidades. Tá ok?
Então por isso que eu falei anteriormente que aqui na casa das unidades eu vou ter do 0 ao 9. A partir do 10 eu vou precisar usar a segunda ordem para me representar os próximos números, que vai do 10 até o 99. Então do 10 ao 99 a gente utiliza duas ordens, duas casas. Do 0 ao 9 a gente utiliza somente a casa da primeira ordem, das unidades. A partir do 10 até o 99 a gente utiliza as duas ordens, tá? Então a gente tem aqui o número 12. Se a gente inverter aqui, trocar o 2 no lugar do 1 e o 1 no lugar do 2, a gente vai ter o número anterior. Seria esse aqui, ó, 21. Estou utilizando os mesmos algarismos, mas a ordem deles é diferente. Então aqui eu tenho no 12, eu tenho 2 unidades e uma dezena. Eu posso falar que eu tenho 12 unidades, tá? Que corresponde ao número 12. Então quando eu falo 2 unidades e uma dezena, ou uma dezena e 2 unidades, é a mesma coisa que eu falo ao número 12, tá? Ok, então aqui a gente tem 21. O que é o número 21? O que isso representa? Eu tenho uma unidade e 2 dezenas. Ou posso falar que eu tenho 21 unidades. É a mesma coisa. Tá legal? Então, de acordo com... Isso é muito importante. De acordo com o lugar, vamos chamar de lugar, tá? Casa, a ordem que ele está ocupando, no caso o algarismo, é que vai determinar o meu número, o valor do meu número. Então, se o 2 está na ordem das dezenas, quer dizer que eu tenho 2 dezenas. Ou seja, uma dezena quer dizer 10. Mais uma dezena, 10 mais 10 é igual a 20. Então, 21. Ou seja, aqui é uma unidade. Tá bom? Aqui a gente está adentrando, começando a falar sobre esse assunto, né? Que penso eu ser muito importante para a matemática como um todo. E eu vou tentar simplificar o máximo possível, tá? Ser o mais didático, para vocês terem essa base bem sólida. Eu vou deixar aqui para vocês um quadro que vai estar representando isso que eu falei aqui, né? Que é conhecido como o quadro das ordens e classes, né? Ordens e classes dos números. Eu tô com ele aqui, ó. O mesmo quadro que eu tô com ele em mãos vai aparecer para vocês. Porém, há momentos que não vai aparecer todos os números, que eu vou falar aqui de acordo com a ordem da aula, e a gente vai mudando um pouco aí os números que estão sendo representados no quadro. Mas o quadro é o mesmo, tá? A gente tem aí, acompanhe comigo, por favor, escrito logo em cima, classe das unidades simples. O que isso quer dizer? Que essa classe, todos os números que a gente for trabalhar, que eles têm, todos os números que tenham 3 ordens, vocês podem observar aí, tá de azul, aqui ó, primeira ordem, segunda e terceira ordem. O que está de vermelho aqui é que está escrito classe das unidades simples. Aí logo abaixo vem de azul, da direita, olhando da direita de vocês para a esquerda, vocês podem ver aí primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E logo abaixo, da direita para a esquerda também, temos aí de vermelho unidades na primeira ordem, na segunda ordem dezenas e na terceira ordem centenas. Tá? Aqui ó, unidades, dezenas e centenas. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ok? Então, de acordo com a casa que esse seu algarismo ocupar, é que ele vai determinar o seu valor, ou seja, o número que ele está representando, a quantidade que ele está representando. Como a gente fez aqui com o 1 e o 2. A gente utilizou 2 algarismos e formamos o número 12 e o número 21. Tá? Ok, continuando aqui então. Se a gente observar na primeira ordem aí, no quadro, a gente tem escrito logo abaixo da primeira ordem, unidades. Sempre que eu for representar do 0 ao 9, por exemplo, eu quero o número 0, tá aqui, número 0. Se eu for representar esse número no quadro, eu vou escrever ele na primeira ordem, que é a primeira casa
da direita para a esquerda de vocês, tá? Então, o número 0 tá aí, vou representar ele nessa casa que tá aí, primeira ordem. Ok, número 2, número 1 também vai ficar na primeira ordem, porque ele tem um algarismo, tá? A quantidade de algarismo que o número tem vai ser igual à quantidade de ordens que ele tem. Quantas ordens tem o número 0? Uma ordem. Quantas ordens tem o número 1? Uma ordem. A qual classe ele pertence? Ele pertence à classe das unidades simples. Beleza? Ok, número 2, a mesma coisa, só tem um algarismo, então eu vou colocar na primeira ordem. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, se a gente for subindo, né, número 3, 4, 5, 6, 7, temos aqui 7, 8 e 9, ó, vou colocar aqui de azul, como se eu estivesse fazendo um quadro, tá? Igual tá aí para vocês. Aqui tá unidade. Ok? Que é a primeira ordem. Então, do 0 até o 9, a gente representa esses números na primeira ordem. Se eu for representar o número 10, eu preciso fazer isso aqui, ó. Colocar o 1 na segunda ordem e colocar o 0 na primeira ordem. Tá? 10 é a mesma coisa que 10 unidades ou uma dezena. Aqui a gente tem a ordem das unidades. Agora pode olhar na tabela, vocês vão ver da direita para a esquerda. Unidades, que é a primeira ordem, e aqui é dezena, que é a segunda ordem. Então, a partir do 10, a gente vai utilizar duas ordens. Do 10 até o 99, a gente utiliza essas duas ordens, que seria a primeira e a segunda. A primeira representa unidades e a segunda representa dezenas. Se eu quiser representar no quadro número 23, por exemplo, eu coloco o 2 na unidade na ordem das dezenas e o 3 na ordem das unidades. O 23 tem 2 dezenas e 3 unidades, ou 23 unidades. Se eu quiser representar o número 99, 9 dezenas e 9 unidades, ou 99 unidades, é a mesma coisa. A partir do 100, eu vou apagar aqui, gente, por causa do espaço. A partir do 100, a gente vai utilizar 3 ordens, tá? A gente vai utilizar 3 ordens. Vou colocar aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Não vou escrever ordem não, por conta do espaço, tá, gente? Vou deixar só primeira, segunda, vocês sabem que representa a ordem, tá? Só que ficou muito perto aqui, né? Então, quando a gente tem, recapitulando aqui, quando a gente tem os números do 0 ao 9, quando a gente vai escrever esses números, a gente utiliza somente um algarismo. Então, por essa razão, os números de 0 a 9, eles vão ter somente uma ordem, tá? Primeira, segunda ordem e terceira ordem. Eu abreviei a ordem aqui, tá? Aqui é unidades, aqui é dezena, aqui é centena. U de unidade, D de dezena e C de centena. Ok, nós paramos lá no número 99. Então, a gente tem aqui, ó, do 0 ao 9, a gente vai representar somente na primeira ordem. A partir do 10, a gente já utiliza as duas ordens. 10, 11, 12, por quê? A gente vai ter 2 algarismos. A mesma quantidade de algarismos que o número tem vai ser a mesma quantidade de ordens que ele tem, tá? Aí vai indo, 10, 11, parará, pororô, 70, 80, 90, aí chegamos no 99, que a gente parou anteriormente. Qual vai ser o próximo número? Vai ser o 100. O 100, nós precisamos de 3 algarismos para representar esse número,
que é o algarismo 1 e o algarismo 0. Só que o 0 se repete, a gente repete ele 2 vezes. Tá? Então, número 215, ele também vai ter 3 ordens. Por quê? Porque ele tem 3 algarismos. Aqui nós temos, falando do 215, a gente tem 5 unidades, porque o 5 está na primeira ordem, na casa das unidades. O 1 está na casa das dezenas, que é a segunda ordem. Então a gente tem uma dezena, tá? E aqui a gente tem 2 centenas, porque esse algarismo 2, ele está na terceira ordem, que é a casa das centenas. Eu posso dizer que eu tenho 215 unidades, ou eu posso dizer que eu tenho 2 centenas mais uma dezena mais uma unidade. Tá? Se eu decompor esse número, eu vou decompor dessa forma, que seria isso aqui, ó. Tem espaço aqui? Tem aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, vou fazer de azul mesmo. Eu tô vendo espaço aqui, ó. Por exemplo, 215. Dá pra ver. Eu vou decompor esse número. 200 mais 10 mais 5. Ok, coube. Então 215 eu vou decompor como? Em 2 centenas, tá? O 200 representa 2 centenas, que é 100 mais 100. Uma centena quer dizer 100. 2 centenas, 100 mais 100, que é igual a 200. Então eu tenho 200 mais 10, que é uma unidade. Desculpa, que é uma dezena, que é igual a 10 unidades, mais 5 unidades. Ou seja, eu posso falar que eu tenho 215 unidades de maneiras diferentes. Aqui eu estou detalhando bem para vocês entenderem como que um número ele é construído. Tá? Como que se constrói um número? Não é simplesmente escrever um número, você precisa entender, compreender quais são os elementos que estão ali naquele número. Olha para vocês verem, algo que é relativamente simples, a gente pode detalhar e extrair dessa informação muitas outras informações. Então a gente tem, a partir do 100 até o número, até o número 999, a gente tem 3 algarismos, ou 3 ordens. A quantidade de ordens que o número tem é a mesma quantidade de algarismo que ele vai ter. Então, a partir do 100, a gente vai utilizar 3 algarismos para representar qualquer número que vai de 100, que está entre 100 a 999. A partir de 1000, a gente já vai utilizar 4 algarismos. Aí já vai para a segunda classe, né, desse quadro, que no caso do quadro de ordens e classes, que a gente não vai falar agora. A gente vai falar aqui só do 0 até o 999. Tá bom? A gente vai ter outras videoaulas que a gente vai falar de outras classes, né? Então essa classe de unidades simples é isso. A gente tem a primeira ordem, que representa unidades. A gente tem a segunda ordem, que representa as dezenas, e a terceira ordem, que representa centenas. As unidades vão do 0 ao 9, tá? A partir do 10, aqui ó, a partir do 10, eu vou utilizar 2 algarismos. Do 0 ao 9 eu vou utilizar somente um algarismo, tá? A partir do 10 até o 99, nós vamos utilizar 2 algarismos, por isso que a gente utiliza 2 ordens. A partir do 100 até o 999, a gente vai utilizar as 3 ordens, que é unidade, dezena e centena. Tá? Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa aqui. Basicamente é isso. Agora, nessa tabela, eu vou deixar para vocês, tem alguns números aí que vocês podem observar, são diferentes desses, né? Mas vocês vão ver que a mesma quantidade de algarismos que tem um número, ele vai ter de ordem, tá? A gente tem números aí que tem uma unidade, a gente tem números que tem uma dezena, que forma o número 10.
Aqui a gente tem, nesse caso aqui, não sei se tem esse número no quadro aí, acho que 99 não tem não. Mas se tiver, independente disso, o 99 tem duas ordens, tá? Então a gente tem 9 unidades e 9 dezenas. Aí vocês vão ver no quadro que a mesma quantidade de ordens que tem um número, ele vai ter de algarismo. Tá legal? Deixa eu ver o tempo de aula. Já deu aqui 20 minutos de aula. Eu vou encerrar por aqui. Essa aula vai ficar mais nessa parte conceitual mesmo. E eu vou fazer outras videoaulas falando sobre esse assunto. Também com o intuito de decompor os números, né? Como eu fiz aqui com 215. E fazer algumas somas também. Tá? Deixa eu fazer só uma soma aqui, só para clarear um pouquinho mais para vocês. Por exemplo, se eu somar, eu fiz até uma colinha de uma soma aqui que vai ter no quadro aí. Se nós fizermos aqui, deixa eu ver, 7, é porque vai ter esse número aí, por isso que eu estou fazendo essa soma. 7 mais, o pincel tá acabando, gente. 7 mais 3. 7 mais 3 é igual a 10. Tá? Quando a gente vai somar dois números, vou partir do princípio que tem alunos aqui e alunas que estão aprendendo a somar. Comecem a somar do número maior. Se a conta é 7 mais 3, comecem a contar do 7. Não é 7 mais 3? Se não souberem fazer a conta mentalmente, podem contar no dedo, tá? Eu vou começar a contar do 7. 7 mais 3, 7, 8, 9, 10. Então temos o número 10. Se a gente for representar no quadro, a gente pode dizer o seguinte, que o 0 vai ficar na primeira ordem, que é as unidades, e 1 vai ficar na segunda ordem, que é as dezenas. Tá? Se a gente somar aqui, por exemplo, um número 5 mais 4, então eu vou começar a contar do número maior. Qual que é maior, o 5 ou 4? O 5. Então 5 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 5 mais 4 é igual a 9. Beleza? Tá. E se eu fizer a seguinte soma? Se eu for somar aqui, eu vou apagar. E no caso 9, só fazendo observação, o 9, como ele tem um algarismo, ele vai fazer parte, vou colocar aqui para ficar na mesma coluna, ele vai fazer parte da classe das unidades, que é a primeira ordem, porque ele só tem um algarismo. A partir do 10, que o número vai ter dois algarismos, que é do 10 ao 99, a gente vai utilizar as duas ordens, a casa das unidades e das dezenas, tá? Vou fazer uma outra conta aqui, que acontece de gerar dúvidas aí para muitos alunos. Por exemplo, 21 mais, vou colocar 27 mais 34. Tá? A conta pode vir assim para vocês, tá? Na prova, na folha de atividades, enfim. Pode vir assim na horizontal. Aí vocês vão organizar na vertical. Eu vou colocar sempre o número maior em cima. Penso eu que isso facilita a conta, tá? Porque a gente vai começar a contar do maior para o menor. 34 mais 27. Eu organizar 34 mais 27 é a mesma coisa que eu organizar 27 mais 34, no sentido da conta em si, né? Que o resultado ele não vai alterar, não vai mudar se eu trocar a ordem dos números. Eu coloco o maior em cima porque a gente começa a contar pelo maior. Então, isso pode ser mais claro, né, na mente de vocês. Então a gente vai somar, ó. Vamos observar o seguinte. A gente tem um número, tanto 34 quanto 27, formado por quantas ordens? Quantos algarismos? 2 algarismos. Então ele vai ter duas ordens. Aqui a gente tem a casa das unidades e aqui das dezenas, olhando no quadro da direita para a esquerda. Então vamos somar. 4 mais 7
Eu vou começar a contar do maior para o menor. Vou começar pelo 7, porque o 7 é maior que o 4. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 4 mais 7 é igual a 11. O 11 não é esse número aqui? Ele tem quantas ordens? Quantos algarismos? 2 algarismos ou 2 ordens, né? Ou 2 algarismos e 2 ordens. Eu não posso vir aqui na classe das unidades, na casa das unidades e colocar o 11 aqui assim não, ó. Só nessa classe, eu não posso, só nessa ordem, eu não posso fazer isso. Por esta razão, eu faço o seguinte: como 4 mais 7 é igual a 11, eu coloco esse 1 aqui, que está na classe, que está na primeira ordem, esse 1, eu vou colocar ele na mesma ordem que a primeira, tá? Ele está na casa das unidades, esse 1, então eu vou colocar ele aqui na casa das unidades. Esse 1 está na casa das dezenas, não deu 11? Então esse 1 representa uma dezena, então por isso que sobe mais 1 aqui. Fica mais 1, né? Sobe 1. Então aí eu vou continuar a minha soma, só que eu não posso esquecer desse 1 que subiu, que ele representa uma dezena. Então 3 mais 1, 4, mais 2, 6. O 61 representa 6 dezenas em uma unidade, ou 61 unidades. Tá legal? Então sempre que a gente fizer a soma aqui na casa das unidades, que der um número maior do que 9, no caso a partir do 10, então a gente vai ter uma dezena. Tendo uma dezena, ou 2 dezenas, enfim, vai sempre subir para cá. Tá? No caso, vai acontecer de subir sempre de dezena em dezena, tá? Cada uma dezena. Ok? Então é isso. Para a aula não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui essa aula. Eu vou fazer mais exercícios decompondo os números, somando, subtraindo, fazendo o paralelo, né? Trabalhando com o quadro das ordens e classes dos números, para ficar bem claro para vocês esse assunto, tá? Peço que compartilhem, por favor, os nossos vídeos nas redes sociais. A gente tem um Instagram também que se chama Semente Exata, o mesmo nome do nosso canal. Deixe aí o seu like se você gostou da aula. Marque aí o sininho das notificações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.